Capítulo 119 Reino Caído, 5. Quando Silvator obedeceu o Ulk, os outros monstros imediatamente se renderam. Por causa de seus hábitos instintivos, eles seguiam as ordens de seu supervisor direto. Depois de controlar o exército de monstros, o Ulk seguiu em direção à capital, Tenas. Não foram muitos os que o bloquearam em seu caminho. Em vez disso, os lordes que não cooperaram com o príncipe Ramírez os deixaram passar sem nem pensar em confrontá-los desde o início. Eles até lhe deram suprimentos, implorando para que ele expulsasse os demônios daquele reino. Graças a isso, o exército de Ulk conseguiu chegar ao destino sem nenhuma perda de tropas. Senhor, posso ver o muro à distância. Leifina, que estava cavalgando ao lado de Ulk, levantou o dedo em direção ao horizonte. Capital Tenas. Não era diferente de nenhuma outra capital de outros pequenos reinos. Um muro alto protegia a cidade, e um castelo, a Fortaleza Branca, ficava no coração da cidade. O aspecto peculiar desta cidade eram as armas magicamente projetadas para defesa que foram colocadas na muralha. Podemos ver o trabalho de Jake aqui e ali. Jake, o engenheiro mágico genial. Ele tinha uma longa história com o reino dinamarquês. Isso ocorreu porque o rei Gerard II, que era rei na época, estava muito interessado em introduzir tecnologia de engenharia mágica. As armas nas paredes também foram inventadas por ele. Mas isso não importa muito para mim. Usando o relógio de bolso de Jake, obtido na montanha da rocha de bronze, o movimento dos objetos ao redor, criados por meio de engenharia mágica, podia ser interrompido por 20 segundos. Originalmente, eram 10 segundos, mas conforme a classificação do item subiu para B, o desempenho melhorou e o alcance aumentou de 15 metros para 30 metros. Claro, foi um curto período de tempo, mas foi o suficiente para neutralizar qualquer arma mágica projetada. Atualmente, não havia meios de deter os mortos-vivos Charybdis no reino dinamarquês. Silvator, saia e chame a atenção dos inimigos. Sim, seguirei sua ordem. Silvator liderou as tropas monstruosas em direção ao portão sul. Então, os soldados na muralha ficaram surpresos ao vê-los e dispararam flechas. É um gigante. Um ataque de monstro. Embora fosse um reino sob o domínio de Dantalion, monstros nunca haviam se aglomerado na frente da capital dessa maneira. Foi por estar envolvido em assuntos de Estado por meio de Henrique III que ele agiu apenas nos bastidores. Quando os soldados entraram em pânico, o Ulk liderou a equipe principal até a floresta e seguiu em direção ao portão norte. Um ataque de pinça. Quando um grande exército atacava um dos portões, vários soldados tinham que ser mobilizados ali. Então eles podiam usar isso para confundir os inimigos e atacar a cidade de outro portão. Embora lá tenhamos escadas e armas de cerco, não havia necessidade de lutar de frente e sofrer muitas baixas. Havia uma maneira muito mais fácil do que essa. Quando chegou ao portão norte, o Ulk invocou o morto-vivo Charybdis e subiu nele. Uau! Os arredores ficaram escuros enquanto o poderoso grito de uma baleia ressoava. Ele cobriu o sol com seu corpo gigantesco. Naturalmente, os soldados tremiam de medo. O que diabos é isso? Parece uma baleia. Que tipo de baleia pode voar no céu? Milhares de anos se passaram desde que a Guerra dos Deuses e Demônios terminou, e o monstro lendário daquela época reapareceu no continente Eif. O comandante também estava em pânico, suando, e finalmente ordenou um ataque. Não importa o que aconteça, não podemos deixar que isso chegue à capital. Estrondo. Estrondo. Um laser branco puro foi expelido das armas mágicas de engenharia instaladas na parede e atingiu o corpo de Charybdis. Mas isso não é suficiente para derrotá-lo. Charybdis era um monstro que resistiu por um tempo extremamente longo contra a sociedade espiritual. Parece que é o suficiente. O Ulk, olhando por trás de Charybdis, injetou magia no relógio de bolso de Jake. Então, por um instante, um clarão azul iluminou o céu e as armas mágicas pararam de funcionar. Vice-capitão, a máquina está quebrada. Porra, chame o engenheiro rápido. Todos foram arrastados para o portão sul, então não há ninguém aqui. E mesmo que houvesse um engenheiro, todos os engenheiros influentes que tinham o conhecimento adequado de engenharia mágica já teriam falecido há muito tempo. Depois que o Império Sagrado de Apherion começou a oprimir os engenheiros mágicos, ninguém tentou aprender engenharia mágica. Enquanto o comandante permanecia de pé, incapaz de falar, o grito de Charybdis foi ouvido novamente do alto do ar. Uau! Desta vez, ele convocou um grupo de tubarões sob seu comando. Eles se espalharam em todas as direções e picaram aleatoriamente os soldados na parede. AAARGH.
Me salve! Gritos cheios de dor e agonia ecoavam por todos os lados. Foi um verdadeiro inferno. O caos se instalou e o sistema de comando foi rapidamente paralisado. Sem perder o timing, o Wilk pousou sobre o portão da cidade em um tubarão. Em seguida, ele convocou suas tropas mortas-vivas, e a força de defesa da cidade, que estava se aproximando de longe para apoiar os guardas, interrompeu seu avanço temporariamente. O que foi dessa vez? De onde eles vieram? Eles não conseguiam entender a situação. O Wilk confiou o comando de cada unidade aos mortos-vivos de elite e então caminhou em direção ao portão. Não se aproxime de mim. Eu vou matar. Facada. O corpo do soldado que guardava o portão da cidade foi cortado ao meio por Versérios antes que ele pudesse terminar sua frase. Não fique no meu caminho, a menos que queira enfrentar um fim como esse. O Wilk encarou a força de defesa da cidade com seus olhos assassinos. À medida que ele se aproximava com uma energia demoníaca e ardente, os homens fugiam aterrorizados. Foda-se isso, eu não me importo mais. Estou saindo daqui. Em primeiro lugar, não havia razão para dedicar suas vidas à luta por este reino caído. Eles estavam apenas preocupados com suas esposas e filhos em suas casas e tinham que obedecer às ordens dos demônios. Mas agora que não tiveram chance, não precisam mais fingir ser obedientes. Parece que os rumores já se espalharam. O Wilk pensou consigo mesmo enquanto olhava para as costas dos soldados que fugiam, pedindo ajuda e correndo para salvar suas vidas. Na verdade, o rei tinha partido com todo o exército e não retornou. O príncipe acabou tomando seu lugar e trancou firmemente os portões. Se eles fossem conquistados de qualquer maneira e governados pelos demônios, eles prefeririam ser conquistados pelo rei Reno em vez dos demônios. Ruído. Rangido. Depois de um tempo, o portão se abriu, e o exército de Wilk, que estava esperando do lado de fora, entrou imediatamente. Sasageio. 1. Mire na Fortaleza Branca. Não havia exército na capital que pudesse enfrentá-los, porque o exército do reino dinamarquês já estava servindo o Wilk. Por fim, as forças de defesa da cidade perderam a vontade e se renderam. Nós apenas lutamos para proteger nossas famílias. Por favor, poupe nossas vidas. Se verdade, eles eram todos lamentáveis. O Wilk mostrou misericórdia a eles. Se você se juntar a nós agora, eu o perdoarei. Muito obrigado. Os soldados que esperavam a morte com expressões humildes estavam gratos. Depois de incorporá-los ao exército do reino dinamarquês, o Wilk olhou para o castelo à sua frente. Muito tempo sem ver. The White Keep. O nome foi dado porque era feito de mármore branco puro. Lá dentro estava o príncipe Ramírez gritando sem parar. Petos, quantos homens estão protegendo a Fortaleza Branca? Todos os Royal Knights e os Court Magicians. Eles fizeram um contrato conosco. Portanto, se ele convocasse todos os demônios da baronia de Dantalion, ele poderia facilmente entrar no castelo. Mas o Wilk balançou a cabeça. Não devemos invocar muitos demônios nesta batalha. O povo do reino dinamarquês foi submetido a todos os tipos de violência e tinha um ressentimento profundo contra demônios. Se ele destruísse o reino dinamarquês com o apoio deles, sua imagem pública seria completamente arruinada. Além disso, Dantalion estava muito ferido da batalha anterior, então ele não seria de muita utilidade mesmo se o Wilk o convocasse. Ele só tinha que fazer isso sozinho. Leifina, Bailey, Hong e Uri. Cheguem aqui. O Wilk deu ordens aos comandantes próximos do topo da cabeça de Charybdis. Com seu tamanho, ele poderia suportar pelo menos 10 ou 20 mil pessoas em seu casco. Foi o suficiente para convocar novamente os mortos-vivos. Uau! Quando o navio estava cheio, Charybdis voou para o céu azul com um grito. Leifina, parada ao lado de Wilk, cambaleou como se estivesse tonta. Estou ficando tonto, meu senhor. Você é exatamente o mesmo de antes, não é? Claro, ele estava falando da Leifina de 40 anos atrás. Quando Wilk abraçou Leifina com uma mão, seu rosto ficou vermelho como uma beterraba. Meu senhor. Você pode se apoiar em mim se estiver tonto. Leifina tendia a trabalhar mais do que o necessário. Ele precisava prestar atenção nela para que ela não exagerasse. Mas ele achava que era uma sorte ela estar sempre ao seu lado. O Wilk relembrou o passado por um tempo e então olhou para baixo. Um laser disparado de uma arma mágica voava em sua direção. Bum! Enquanto o Wilk balançava Versérios, a lâmina brilhou e uma onda de energia negra rasgou o ar. Depois disso, a luz e a escuridão se chocaram, e uma explosão sacudiu o ambiente.
Boom! Uma névoa negra se espalhava por todos os lados, obstruindo a visão. O Wilk injeta magia no relógio de bolso de Jake e espera Charybdis entrar no interior da Fortaleza Branca. Estrondo. 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 Badaboom. Armas mágicas de uma distância relativamente longa continuaram a atacar. O alcance do relógio de bolso de Jake era de apenas 30 metros. Entretanto, esses ataques não foram suficientes para deter Charybdis. Uau! Charybdis deu um longo grito e convocou seus servos novamente. Conforme avançava, o tempo de espera da habilidade havia terminado. Enquanto um enxame de tubarões nadava pelo ar, eles desceram até as paredes e morderam todos os mágicos que estavam cantando. Ah! Me salve! Foi literalmente um festival de sangue. Os vampiros que foram estimulados por isso pularam de Charybdis e começaram a morder os inimigos que permaneceram na muralha. Fazia muito tempo que não comíamos uma refeição tão farta. Estou satisfeito. Hong Yuri sorriu largamente enquanto se aproximava de uma maga tremendo de medo. Logo, suas presas afiadas penetraram a garganta frágil do mago. Ela cresceu bastante até agora. Embora fosse dia, seus movimentos não eram particularmente lentos em comparação aos de seus outros vassalos. Enquanto Wilk assistia à performance de Hong Yuri, Charybdis caiu no chão com um grande impacto. Vocês abram os portões e invadam o palácio. Eu vou encontrar Ramírez. Era possível que ele tivesse escapado usando uma passagem secreta. Wilk correu para o palácio dinamarquês. Da última vez que estive aqui, este lugar inteiro era um mar de fogo. Naquela época, as guerras estavam a todo vapor em todos os lugares, então o reino dinamarquês parecia uma ruína. Então, naquela época, ele havia feito grandes esforços para assumir o trono, mas dificilmente havia ganho alguma coisa. Mas, dessa vez, a guerra havia sido, na maior parte, sem derramamento de sangue. Esses resultados foram mais do que satisfatórios. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio vestindo a capa da Banshee, ele ouviu gritos de mulheres em algum lugar. Como resultado da estimativa da localização, deve ter sido a sala do trono. Eles estão fazendo algum tipo de ritual de invocação de monstros. No passado, Ramírez costumava oferecer sacrifícios vivos após ser persuadido pela bruxa Angboda. A possibilidade de que um ritual estivesse acontecendo era alta, então Wilk entrou apressadamente na sala. Ruído. Quando a porta se abriu, Ramírez, que estava encarregado da cerimônia, arregalou os olhos. Ele estava sacrificando as criadas presas no círculo mágico vermelho, uma após a outra. O quê? Quem são? Ele não conseguiu continuar falando, porque um punho atingiu seu rosto de repente. Baque. Urg. Ramírez caiu no chão e gemeu, segurando o nariz. Depois, Wilk apareceu e agarrou o pescoço do homem. Você continua tão nojento e desagradável como sempre, Ramírez. Você não pode ser. Azura? A expressão de Ramírez ficou branca como papel. Wilk assentiu e falou novamente. Eu vim para salvar o povo do reino de você. Salvar? Eles nasceram para me obedecer. Agora que meu pai, Henrique III, está morto, o governante deste país sou eu, e as leis que criei. Baque. O braço de Wilk se esticou novamente em direção ao divagante Ramírez. Dessa vez foi o estômago. Ramírez ficou sem ar e caiu no chão. Você fala demais para um perdedor. Urg. Agora, eu sou a lei deste reino. Wilk criou Versérios. Depois, uma lâmina preta como breu saiu do peito de Ramírez e perfurou seu coração.